É sempre motivo de muita alegria podermos mais uma vez estarmos juntos aqui para pensar, refletir, avaliar nossa vida com a seriedade, com a maturidade que o momento requer. E momentos alegres e felizes como esse levam-me a pensar naquela pequena palavra que deve de ser uma palavra diária de ser praticada na nossa vida: a gratidão. A gratidão, primeiramente, por podermos rever esses que são os nossos amigos, rostos que já estão muito familiarizados conosco, alguns já de um longo tempo de jornada, e também alguns novos rostos que passam a frequentar uma casa como essa, para avaliar a sua vida, para pensar, refletir e, quem sabe, mudar. Assim, com essa felicidade, que agradecemos também a possibilidade de estarmos vivos. Agradecemos aquele que é o nosso Criador, conhecido como Inteligência Suprema, Deus, cada um lhe deu o nome que melhor lhe aprouver. Mas agradeço a possibilidade de hoje poder estar aqui a pensar e refletir com seriedade sobre sua própria vida. E na noite de hoje eu faço um convite que é bastante importante e interessante. Uma reflexão que farei cá, em voz alta, para que pensemos juntos no significado desta pequena palavra que é a temática da noite: caridade. Primeiramente, alguns de nós já traz da sua bagagem de experiências o significado desta pequena palavrinha. Talvez alguns dirão que caridade seria, de repente, parar no semáforo e dar um trocado que está lá perdido, uma moeda no nosso carro. É uma caridade. Ou encontrar uma pessoa pela rua que necessita de uma vestimenta com frio e nós podemos providenciar. É uma certa caridade. Alguns dirão que é o fornecimento do alimento para aquele que tem fome, e talvez essa seja uma das palavras que nos entram no conceito do significado do que é a caridade. Mas ficamos meio sem saber, porque a experiência nos traz o significado que varia conforme a quantidade de vivência e experiência que cada um de nós passou na sua própria vida, para determinar o significado do que é a caridade. Mas muito poucos de nós pararam para pensar verdadeiramente qual o significado desta palavra, o significado na sua essência, para que possamos compreender e entender se o nosso entendimento, a nossa vontade nos leva a compreender o que é a caridade em si. Assim, nós necessitamos de compreender o significado da palavra, e eu farei uma pequena pausa aqui, deixando uma recomendação de leitura de um livro que é bastante importante na literatura espírita, um romance histórico-mediúnico, cujo nome é O Paulo Estevão, Psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel. O mais belo livro, na minha opinião, da literatura romanceada espírita. Assim, eu trarei algumas passagens contidas nesse livro. Evidentemente, não teremos tempo de fazer uma síntese completa da obra, mas trarei alguns contextos que nos farão contextualizar a nossa vida perante algumas passagens desses que são os personagens contidos no título da obra. Primeiramente, com essa pequena pausa, eu peço uma certa licença e logo voltaremos a falar sobre o que é a caridade. Porque precisaremos entender e refletir de onde é que veio essa pequena palavra. Engraçado é até que, na cristandade, essa seja uma palavra bastante comum em todas as religiões que trazem no seu seio de conhecimento o ensinamento cristão, o ensinamento de Cristo. Nós ficaríamos até certamente confusos ao observar que em nenhuma passagem do Evangelho Cristo teria dito esta palavra. Jesus nunca falou caridade, nunca falou sobre o significado desta palavra nas suas atitudes, por mais que as tenham vivenciado na sua essência, com a sua compreensão completa do significado do que é o amor. Mas se não foi falada por Cristo de maneira nenhuma, como poderia a palavra caridade permear todas as religiões conhecidas como cristãs, até a ponto de o Espiritismo a trazer como ponta de lança da sua forma de se praticar o amor? A caridade para o Espiritismo é uma palavra essencial a ser não somente vivenciada, como também exercida e entendida.
A caridade para o Espiritismo poderia ser sintetizada até naquela pequena frase: fora da caridade não há salvação. E por isso mesmo entraremos no contexto do entendimento desta obra que sugeri, para tentarmos entender um pouco o seu significado. Façamos uma pequena pausa. Falaremos inicialmente sobre uma das personagens contidas na capa desta obra, Paulo de Tarso. Paulo e Estevão. Antes de se tornar Paulo de Tarso, seu nome de batismo era Saulo. Saulo de Tarso. Alguém que farei algumas narrativas da sua psicologia para que possamos entender como era essa pessoa. Saulo de Tarso era um jovem muito educado, eloquente, um juiz de direito da época, alguém que sabia fluentemente o grego, já que o grego naquela época era o inglês atual. Também conhecia toda a cultura romana, por isso mesmo transitava muito bem em todos os domínios do Império Romano, já que Roma era quem dominava todas as cidades conhecidas como educadas e civilizadas, e também alguém que possuía como cultura religiosa o judaísmo. Alguém que trazia o conceito de entendimento do Deus único na sua essência, mas também alguém que tinha uma personalidade muito forte, muito eloquente e orgulhosa. Alguém que sabia que deveria de fazer de tudo pelos ensinamentos religiosos que tinha, e aquilo que acreditava fazia até o fim. Essa característica talvez tenha sido a mais importante característica para que Saulo de Tarso fosse escolhido como vaso da mensagem para o futuro, da mensagem do cristianismo. Porque nenhum de nós estaria aqui hoje a discutir o significado do cristianismo se não fosse o esforço desse rapaz. E ele tinha no seu âmago a vontade de servir a Deus. E aquilo que acreditava, mesmo que de uma maneira incorreta, era seguido por ele com toda a vontade do seu ser. E um dia, na sua passagem no Sinédrio, na sua casa judiciária, ele, como um jovem, muito estudioso, eloquente, conhecedor da Torá, deparou-se com a segunda personalidade que é contida na capa desse livro, Estevão. Estevão também teve um nome inicial de nascimento diferente deste que está na capa da obra. Seu nome de batismo, Gesiel. Gesiel, na sua vida, agasalhou aquela que seria a boa nova, os ensinamentos de Cristo, a nova forma de se encarar a vida e as leis de amor trazidas por Jesus. E ele foi alguém que agasalhou não somente com a sua intelectualidade e a sua verve, a sua forma de falar, mas também a agasalhou dentro do seu sentimento e sua forma de viver. Gesiel, naquele momento, Estevão, depara-se com Saulo de Tarso no Sinédrio, na sua casa legislativa, equivalente talvez a um Supremo Tribunal Federal do nosso país. Saulo de Tarso estava destinado a ser o líder daquela que seria a casa em que estava professando o seu trabalho, justamente porque era uma estrela em tudo que fazia, muito esforçado, e tudo em que se dedicava acabava dando certo. Deparou-se com Gesiel e entraram numa contenda, num debate de ideias. Saulo defendendo os ensinamentos da Torá e Gesiel, naquele momento Estevão, defendendo a boa nova de Cristo. Contudo, Saulo julgava que aquele era seu campo de batalha. Todas as suas inclinações, tudo aquilo em que cria, o deixava acreditar que ninguém o deteria num debate como aquele. Contudo, aquele dia foi diferente. E Estevão o subjugou no debate sobre as ideias do que seria a lei do amor. Saulo, nesse momento, sentiu-se ferido naquilo que era mais importante para si, a sua vida, seu orgulho. Ele que se achava um tanto quanto conhecedor das leis divinas. E esse ferimento do seu orgulho fez trepidar o significado do entendimento de si próprio na sua vida. Sua primeira crise existencial começa ali. Observou que o problema dentro da sua vida, pelas dificuldades que estava encontrando em todos os locais pelos quais passava, era
as ideias de Jesus. Saulo, nessa contenda, também condenou Estevão ao apedrejamento, à dilapidação, porque não era possível alguém que estava ali querer defender as ideias, a subjulgar o significado do entendimento atual das leis religiosas da época. E assim foi feito. Saulo condenou Estevão e ele estava nos estertores da morte no cumprimento dessa sentença, quase morrendo. E façamos uma pequena pausa. Porque existia um outro pilar existencial na vida de Saulo, que para ele era talvez seu pilar maior de sustentação. A sua princesa, sua noiva. A mulher que ele desejava ter para sempre na sua vida, a sustentar aquele homem que seria o homem rocha, que faria de tudo para defender as ideias do Deus único na qual professava. Sua noiva tinha um nome, Abigail. Só que Abigail também tem uma história pregressa. Uma história pregressa que, num dado momento de sua existência, a fez separar daquele que seria o seu amor da vida. Não o seu amor como um noivo, porque esse era Saulo, mas seu amor como irmão. Seu irmão um dia separou-se também da sua existência. Seu nome, Gesiel. E ela dirige-se nesse dia para o Sinédrio, para encontrar com seu noivo. E ao chegar lá, depara-se com o apedrejamento de seu irmão. Reconhece seu irmão nos estertores da morte. E naquele momento, acerca-se-lhe, olha para seus olhos e não tem o que falar. Só que Gesiel, naquele momento já Estevão, lhe diz: continua com Saulo. Ele não conhece Jesus, pois quando o conhecer, serás mais fiel do que é a Moisés. Ele é bom, só não sabes. E morre. Abigail praticamente enlouquece, e a segunda crise existencial de Saulo lhe chega à alma. Essa crise existencial que lhe balança o âmago de seu espírito, ele que se julgava inquebrantável. Reconheceu que naquele momento mandara dilapidar seu próprio cunhado, alguém que sabia que visitava há muito tempo o coração de sua noiva. E ele ficou meio sem saber o que fazer. Sua noiva, com o passar do tempo, adoece, justamente pela situação e pela cena na qual presenciara. E ao chegar em casa, depois de muita reflexão, sua noiva converte-se também ao cristianismo nascente. Terceira crise existencial de Saulo. Saulo, no seu íntimo, diz: meu problema na vida é esse Jesus. E entendamos, Jesus não viveu no mesmo tempo de Saulo. Saulo não o conheceu. As ideias de Cristo lhe chegaram pelos ensinamentos da época, pelas transformações que esses ensinamentos provocaram na vida daquela população tão sofrida, a esperar uma consolação um pouco maior do que aquela que existia. E para ele isso era um problema. Só que, nesse momento, na morte, depois da conversão de sua noiva, que também morre adoentada, ele enlouquece de raiva. E diz para si: minha missão na terra é exterminar todos os cristãos. Saulo era alguém que, se considerado por algum ângulo, poderia ser conhecido como assassino de cristãos. Executara tudo aquilo que estava contido na lei na qual professava. E assim solicitou ao Sinédrio a possibilidade de empreender uma caravana para perseguir estes cristãos chamados cristãos nascentes, ou apóstolos. Foi autorizado e ele empreendeu uma caravana. Uma caravana que o levaria à busca de alguém cujo nome é Ananias. Ananias estava situado na cidade de Damasco. E por isso mesmo, a caravana seguiu em direção a Damasco pelas estradas da Síria. Ao chegar mais ou menos a um dia da cidade de Damasco, algo intraduzível para as letras acontece com Saulo. Uma luminosidade que ele nunca vira na vida lhe acerca. Ele cai do seu cavalo, alguns ajudantes debandam e um continua com ele. Ele observa aquela luz e uma figura fulgurante na sua frente. Tamanha luminosidade que fisicamente Saulo se torna cego. Mas ele pergunta: quem és tu? E a resposta vem: sou Jesus a quem tu persegues.
Segunda pergunta de Saulo. E seu mundo interno todo destrambelhado. Que queres que eu faça? E resposta: segues a Damasco e saberás o que fazer. Aquela figura some. Contudo, nós passamos a pensar no significado dessa que talvez tenha sido a única ou o único exemplo de conversão imediata dentro da humanidade. Passamos a comparar até as encrencas que trazemos dentro da nossa própria alma. Nós que tomamos decisões corretas de mudar, às vezes um mau comportamento, uma má inclinação, passamos a vida toda nos esforçando para mudar um negocinho desse tamanhinho. E Saulo, que se converteu em seu encontro com Jesus, um encontro psíquico, de imediato. Mas sabia o que fazer, porque algo no seu mundo iria mudar. Talvez essa tenha sido a maior crise existencial de sua vida. E por isso mesmo seguiu com o único ajudante que estava à sua presença. Seguiram a Damasco e chegaram lá. Ananias já o estava esperando, pois Jesus também o visitara. E Ananias, nesse momento, fornece a Saulo, depois daquele que seria considerado talvez o primeiro passe dentro do nosso conhecimento espírita, a tirar aquela cegueira temporária física de Saulo, e lhe disse: Saulo, eu tenho comigo algumas anotações que preciso fornecer a ti. As primeiras anotações do Evangelho, fornecidas por Mateus Levi, um dos evangelistas. Assim, Ananias lhe providenciou esses primeiros escritos que eram confeccionados ou feitos por aqueles que seriam os apóstolos que seguiam Cristo diariamente. Traduziram as suas ideias no papel e forneceram a Saulo. Saulo, assim, teve a possibilidade de tomar contato físico com esse pensamento e não somente de ouvir dizer. Mas Saulo sabia que seu mundo necessitava de mudar, porque esse encontro não fora à toa, e ele precisou pedir conselho para um amigo que considerava como um pai. Seu nome, Gamaliel. Gamaliel também para ele era um pai não somente na profissão que tinha como juiz da lei, mas alguém que também compreendia todas as entranhas, as dúvidas e o âmago de Saulo. Para Gamaliel, as ideias novas de Jesus eram muito bem-vindas. Porém, já um tanto quanto idoso, não sentia que era o momento de converter-se e enfrentar todas as dificuldades que lhe chegariam por essa conversão imediata. Mas Saulo era jovem e foi em direção a Gamaliel para pedir alguns conselhos. Conselhos de pai para filho, para saber de repente o que fazer com sua própria vida depois do encontro como esse. E lhe perguntou, e a resposta veio em tom de sugestão: Saulo, vai para o deserto e tenta consolidar por um tempo que julgares apropriado, e durante esse tempo verifique se consegue introjetar dentro de sua própria alma essas ideias que são consideradas as ideias nascentes de Jesus. Saulo assentiu, foi para o deserto, mas a dificuldade começava aí, justamente porque podemos fazer um paralelo daquele que seria um jovem muito bem posicionado socialmente na sociedade, rico, educado, a ir para o deserto vivenciar as dores do que seriam as intempéries do ambiente. Mas não somente as dores do ambiente, as dores de um trabalho braçal que necessitava de aprender de chofre. Assim, Saulo teve a possibilidade, ao dirigir-se ao deserto, de aprender uma profissão: tecelão. Alguém que sabia confeccionar tapete, tendas. Ele passou um tempo para poder se sustentar e não encontrar alguém que o levasse apenas a consumir os recursos daqueles que de lá viviam como beduínos. E nesse tempo todo em que se passou, 3 anos, Saulo teve a possibilidade de refletir o que seria sua vida dali para frente. E ele pensava muito e chegou à conclusão de que seu nome também precisava de mudar, de Saulo para Paulo. Saulo, se observarmos a etimologia do nome, poderíamos traduzir como aquele que tem de se pedir para, o orgulhoso, para Paulo, o humilde, o pequeno.
E nós ficamos a contextualizar, talvez, as palavras para tentarmos entender dentro do contexto que vivemos hoje, atualmente. Nós fazemos alguma coisa paulatinamente. Vem de Paulo, de pouco em pouco. Assim vamos entendendo e guardando de onde é que vieram os vocábulos atuais que utilizamos na nossa vida de hoje em dia. E Paulo se converteu. Introjetou toda aquela ideia, não somente na sua cabeça, mas também no seu sentimento, e dirigiu-se para aquele que seria a casa fundada pelos discípulos de Cristo. Uma casa cujo nome era a Casa do Caminho. A Casa do Caminho era liderada por um dos apóstolos que mais conviveram com Cristo, Pedro. E Pedro era já um tanto quanto idoso, bastante rabugento, bravo que só. Mas tentava seguir na medida do possível os ensinamentos de Cristo e até fazer o melhor de si, porque lá era uma casa que atendia aos pobres, às mulheres que abandonavam a má vida, como dito na época, também os jovens e crianças abandonadas, velhos que também foram abandonados pelos seus filhos, todos dirigiam-se lá. Mas a atividade diária desta casa era a sustentação material do corpo que lá chegava. Alimento, moradia e espaço para dormir. Todos os dias as atividades giravam em torno do alimento material. E Saulo, ao chegar, foi um tanto quanto mal recebido, porque todos sabiam da sua fama de assassino de cristãos. E lá eram os cristãos. Evidentemente que depois de um tempo, quebrado esse gelo, Saulo pôde se adentrar. Adentrou-se e Saulo carregava dentro da sua alma um amor como nenhuma outra pessoa. Um amor por exercer aquilo que acreditava. E ele não conseguiu ficar quieto. E logo quis dar uma sugestão, porque observou qual era a dinâmica diária que ocorria todos os dias. Chegou para Pedro: Pedro, não é possível. Vocês viveram com Jesus todo esse tempo e aqui vocês não dedicam 1 minuto diário sequer para transmitir a mensagem, para transmitir os ensinamentos que são os ensinamentos de Cristo. Vocês apenas fornecem comida, roupa e abrigo para esse pessoal que aqui está. E Pedro logo respondeu: mas não sobra tempo de nada. E é engraçado, né? Porque se fizermos uma contextualização com a nossa própria vida, às vezes a gente frequenta uma casa espírita, né? A gente vai até de boa vontade, e de vez em quando aparece um ou outro que é cheio de ideias. Olha, se eu fosse vocês, eu pintava aqui mais ou menos de roxo, colocava um home theater, faria uma transmissão toda semana pelo YouTube, pela internet, e dá aquele monte de informações. A gente fica até contente, né? Porque a gente fala: poxa vida, é mais um trabalhador aqui para ajudar. E logo a gente fala: então vem para cá e me ajuda. Ah, mas é que eu não posso. E passa longe do centro espírita todas as vezes. Como não é a gente, não faz, mas deixa a gente com a ideia. Conhece gente assim? Está na plateia? Olha duro para mim aqui, não está tudo certo. Mas Paulo não era assim. Ele queria ajudar. E ele, por sentir o amor dentro da sua alma, lhe disse: olha, Pedro, eu vou ajudar. Eu aprendi a arte da tecelagem e eu gostaria de ajudar esse pessoal a aprender uma profissão, para que eles pudessem, de repente, se sustentar, fazer alguma coisa para que as suas vidas fossem um pouco mais dignas. O que você acha? Para que a gente libere um pouco mais de tempo para ensinar o que é que Cristo pensava. Ele assentiu, achou que era coerente e começaram as atividades. Aquele pessoal começou a aprender. E deu tão certo que até um colega de Paulo, que estava também lá frequentando, se sentiu empolgado para ajudar. E ele se sentiu empolgado e falou: poxa vida, mas que legal. Eu que sei o trabalho com a cerâmica como nenhum outro, também vou ensinar eles a trabalharem com cerâmica. Olaria, fazer potes, artesanato, o que for. E também empreendeu seus esforços para ensinar aquele mundaréu de gente que todos os dias estava lá apenas para comer, dormir e se vestir. E não é que deu tão certo que um espaço significativo de tempo foi aberto todos os dias para que as pessoas lá pudessem ouvir o significado do que é a palavra de Cristo. E o tempo foi passando e Paulo, nesse momento, ao observar também, soube que alguma coisa não estava certa. Não estava certo porque, mesmo assim, todos os dias, Pedro saía para angariar recursos daqueles que eram os doadores para a boa obra que eles lá praticavam. E Paulo chegou para Pedro: Pedro, eu tenho uma sugestão.
É o seguinte, eu gostaria de colocar em contato esse pessoal que doa com o pessoal que recebe, para que eles possam entender o significado do que é que o bem que fazem provoca na vida de outras pessoas. Qual a transformação, como as pessoas se sentem. E Pedro assentiu. Colocou Paulo em contato com aqueles que forneciam todo o alimento material, toda a roupa e toda a possibilidade de que as atividades daquela casa funcionassem. E é engraçado, porque nós vamos contextualizar a vida de Paulo também com a nossa vida. Nesse momento, Paulo também escreve uma carta aos Coríntios. Alguns diriam, a primeira epístola aos Coríntios. E Paulo teria dito, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria como um ferro que soa e um sino que tine, e vai embora nessa história. E alguns de nós ouvem um negócio como esse aí e acham que tem até coisa de Renato Russo, Legião Urbana. E se a gente reconhece, fica quietinho, né? Porque senão a gente entrega a idade. E essa é a nossa vida. E nós vamos vendo que no final dessa epístola, numa passagem muito bela, ele diz, e o que é mais importante dentro da nossa vida é a fé, a esperança e o amor. Sendo o amor o mais importante dos três, o amor dinâmico. Só que o amor dinâmico é o amor que possibilita colocar as pessoas que naquela época doavam seus recursos com toda a vontade para que a vida de outras pessoas pudessem ser transformadas. E aí surge a palavra caridade, o amor dinâmico. E olha, para chegar até aqui eu até suei. Apenas para chegar no fato de onde veio, qual foi a origem da palavra caridade. Vinda através dos ensinamentos de Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios. E claro, como espíritas, agora nós entraremos no entendimento do significado desta pequena palavra no âmbito do conceito espiritista. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro significado da palavra caridade como Jesus a entendia? E nós paramos para pensar, é como Jesus a entendia, não como Jesus a dizia, porque nunca ele a disse. E a gente entende, através dessa pequena resposta, alguns conceitos que farão parte essencial do nosso entendimento sobre o significado do que é a caridade. E ele responde em 3 tópicos esta questão, as entidades. Primeiro, benevolência para com todos. Segundo, indulgência para com as faltas alheias. E o terceiro, perdão das ofensas. Mas para entendermos o significado de cada uma delas, é importante que passemos pelo entendimento não somente da palavra, como exemplos práticos que nos levem a ver o que significa cada uma delas. Primeiro, benevolência para com todos. Benevolência, benevolere, vontade de fazer o bem, porque é essencial. Todo aquele que quer fazer alguma coisa com caridade, relacionado a esta pequena palavra, necessita de fazer o bem com vontade. E alguns de nós até pensam, poxa vida, mas benevolência para todo mundo, fazer tudo com boa vontade para todo mundo. Alguns de nós até pensam, dentro da plateia, até com aquele que eu tenho dentro de casa que eu chamo de benê. Até com aquele. Todas as pessoas, mas entender o significado de se fazer com boa vontade alguma atividade ou alguma coisa é compreender que cada um de nós precisa se entender antes de fazer. Porque muitas das vezes a gente entra num contexto religioso na nossa vida, vai para o centro espírita e até se empolga, porque falta trabalhador e de repente a gente sente na alma que está na hora de fazer alguma coisa para o próximo. Já que Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo. E amar é fazer alguma coisa, não é estar sentado em casa com os braços cruzados no sofá, é fazer. Aí a gente fala, poxa vida, então eu vou lá, eu vou falar com o dirigente, porque eu quero me oferecer como alguém que vai fazer alguma coisa de diferente nesse mundo. Aí a gente vai logo e pergunta, olha, eu gostaria de trabalhar, eu gostaria de fazer, eu senti que Jesus me chamou. E a gente dá aquela, né, porque está empolgado. E logo diz, eu estava pedindo a Deus que viesse alguém. E veio. Ai, que maravilha, nós estamos com um trabalho aí de domingo, 7 horas da manhã, nós vamos começar com tudo agora, estava só faltando gente. E a gente que escuta aqueles 7 horas da manhã já acha que
Não foi nem Jesus que chamou, foi o obsessor que falou, vai lá e fale. 7 horas da manhã, domingo, o único dia que eu tenho para descansar. E a gente fica naquela, né? Começa a querer fazer, agora não dá para voltar atrás, já se ofereceu. E fala assim, ai meu Deus, e vai naquela má vontade fraternal. Ai, para ajudar pobre, meu Deus do céu. A gente pensa essas coisas, né? Eu sei que o pessoal daqui de Iracemápolis não pensa, mas de Piracicaba o pessoal pensa assim. Então aí a gente fala, meu Deus do céu, e vai. E começa a fazer, porque sai daquela inércia de ficar esperando que alguém faça para que o mundo seja melhor, e começa a fazer. Só que começa a fazer e vai cansando, porque toda atividade que requer o nosso esforço, cansa. A vida requer o esforço. E a gente que é acostumado com o descanso e com o conforto, obviamente não vai procurar a canseira. Mas tudo bem. E continua fazendo e vai observando que existe uma situação daquele que se compromete e faz alguma coisa pelo próximo que é essencial para a sua própria vida. Sentimento. A gente vai sentindo aquele sentimento gostoso de poder ajudar. E só sente quem faz, porque não dá para descrever. E alguém que vai falar assim, eu quero conhecer isso, então faça. Vai cansar? Vai. Vai às vezes desanimar? Vai. Mas faça para ver, para descobrir. Aí a gente vai e começa a fazer na obrigação. Só que na obrigação a gente vai repetindo, vai domingo sim, domingo também, e vai repetindo. E de repente daquela obrigação nós transformamos a nossa atividade num dever. Aí aquele dever começa a fazer parte essencial da nossa forma de existir. Porque a gente passa a perceber que o grande valor da vida é sentir o amor e não ter coisas. Muitas das vezes a gente coloca como objetivo da vida, eu vou ser feliz quando eu tiver uma conta bancária com 6 zeros. Eu vou ser feliz quando eu tiver uma pessoa X comigo, em que eu estale os dedos e a pessoa faça de tudo. Um amor. Eu vou ser feliz quando? E nós colocamos esses ses e quandos como condicionais da nossa forma de pensar, de existir e de ser. Mas também a gente continua um pouco nesse esforço, porque pula da obrigação para o dever. Ai meu Deus, essa gente aí que não tem nada por eles, eu vou doar um pouco do meu tempo. Eu começo a compreender que vale a pena ser bom, porque o bem é bom para aquele que faz bem. É bom também para aquele que recebe, mas é muito melhor para aquele que se elucida dentro da sua própria vida como um conceito existencial de como se comportar. A semelhança de Cristo. Por isso a gente passa a ter um entendimento um pouco mais maduro do significado do que é se viver um contexto religioso na sua própria vida. A gente deixa de achar que Cristo nos deve algum favor porque a gente é espírita, quando na verdade Ele precisa de nós que somos espíritas e nós precisamos muito mais de exercermos a religiosidade para tentarmos compreender a nós próprios. Essa é a nossa vida, mas a gente continua fazendo dentro do dever e entra naquela que seria a última fase da compreensão da benevolência para com todos. A gente até acha que aquilo que Paulo um dia disse tinha coerência. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. É um hábito. É um hábito em que cada um de nós pode reconhecer a sua vivência crística. Mas aí a gente já entendeu o significado da benevolência para com todos. E vamos para a indulgência para com as faltas alheias. Indulgência. Indulcere, dentro de, dulcere, docilidade, colocar um pouco mais de docilidade nas relações que nós temos para com todas as pessoas, e principalmente aquelas que nos geram um certo desconforto por meio das faltas alheias que nos chegam. É difícil? Demais. E cá entre nós, eu vejo até dentro do meio espírita, quanto tempo nós dedicamos às redes sociais para causar desconforto a alguém. A gente observa que o mundo está mais ou menos de perna para o ar, principalmente porque as nossas paixões, a nossa vontade coloca a nossa forma de ser, seja pelas nossas más inclinações ou por essas paixões que ainda não nos livramos, principalmente num contexto político no qual nós estamos vivenciando, em que a gente apenas transmite mensagem que desagrada alguém aí para frente. Porque eu acredito em A e o outro acredita em B, e a gente fica se digladiando. Eu sei que aqui ninguém faz isso, mas tem muita gente que faz. E a gente fala, poxa vida, mas já que eu vou dedicar um tempinho pequeno da minha vida, eu vou espalhar pelo menos alguma coisa que vai ser boa. Porque não vai ter jeito de alguém achar ruim.
E a gente é espírita, entende sobre dardo mental, sobre energia, sobre o que as pessoas pensam e desejam para a gente, e a gente ainda escolhe propagar coisa que não presta. Porque nós somos assim. Mas um dia a gente toma consciência, meu Deus, pelo amor de Deus, eu não vou ficar brigando ou dando murro em ponta de faca. Porque é uma insanidade. E aí a gente passa, poxa vida, eu vou mandar uma mensagem boa para alguém, para que alguém que comece o dia desesperado, desanimado, leia isso e fale, olha, isso aqui foi para mim, agora meu dia vai ser diferente. E é tão bom a gente reconhecer que a gente pode ser a mão de Deus, a mão da divindade, o pensamento, e investir essa que é a nossa energia interna, para colocar um pouco mais de docilidade no nosso tipo de relação que temos com os outros. Mas aí é uma questão de escolha alheia. E a gente para pensar, porque a docilidade em si, e ela deve de ser muito bem analisada, porque todos nós falamos, esse mundo aí está virado de perna para o ar, esse mundo precisa de amor. E muitas das vezes a gente está sentado na poltrona assistindo a televisão, como se o amor fosse da televisão para dentro. Olha, esse mundo aí está todo virado. Quando, na verdade, o mais importante dentro da nossa vida é a gente poder levantar e fazer alguma coisa para se observar, para se analisar. Porque o Espiritismo em si é uma doutrina que nos elucida o otimismo de observarmos o que cada um de nós deve fazer consigo. E a gente pode ficar até chateado no começo com o Espiritismo, porque nos dá um banho de realidade. E a gente fica irritado porque não consegue se transformar de um tapa assim. Não dá. E aí a gente pensa, talvez, na terceira etapa do que seria a caridade. Perdão das ofensas. E essa daí, por si só, daria uma conversa de 1h30 aqui tranquila. E a gente passa a tentar entender o significado dessa pequena palavra chamada perdão, que talvez seja filha dileta do que é o amor. Perdão, perdoar. Prefixo per, por inteiro, um pouco mais. Doar um pouco de amor. Mas fazemos até uma comparação com algumas palavras que a gente entende. Eu vou fazer uma pernoite nesse hotel, a noite toda. Por isso mesmo, perdoar é doar um pouco mais. Doar ao todo da sua própria vida um pouco do amor. Mas entender o significado do que é o perdão em si, é necessário que contextualizemos com uma pequena metáfora também. A gente vai para o centro espírita, escuta uma palestra sobre o perdão, acha que vale a pena, acha que está tudo legal, acha que maravilha. Senta logo na frente, que quer tomar logo um passe para de repente beber uma água fluidificada e ir embora, porque nesse dia a gente não pode perder o último capítulo do Pantanal. Mas a gente pensa, meu Deus, hoje eu vou logo para casa, daqueles que assistem. Vai correndo para o carro, pensa que não pode perder tempo e acelera a primeira a todo vapor. E o carro que está na frente, de repente, com a nossa falta de atenção, tem o retrovisor arrancado. A gente logo pensa, meu Deus, vou embora ou não vou? Como é espírita, pensa que existe a lei de ação e reação e logo fala, vou encarar isso. Já que eu levei esse retrovisor, eu vou parar aqui na frente porque eu tenho que lidar com a consequência dos meus atos. E a gente para logo na frente, logo pensa que a ansiedade não serviu de nada, essa pressa toda nem precisava, e observa ao parar seu carro que o retrovisor que você levou era de uma Ferrari. E a gente olha e logo fala, meu Deus, eu devo ter jogado pedra na cruz. Esperando de repente o dono dessa Ferrari aparecer para que a gente possa conversar sobre esse acidente ou incidente que aconteceu. E nós logo esperando ali fora o condutor ou o proprietário do carro sair, e ele sai. E a gente reconhece, estava no centro espírita. A gente logo fala com Deus, né? Porque tem logo aquela conversa inicial. Meu Deus, então você preparou esse aí para mim, né? Já está meio garantido, a palestra foi sobre o perdão, então o cara já está no jeito. Está lá esperando, ele vai chegando perto do carro e ele já está preparado, porque o ânimo também já saiu em cima do contexto do que foi a palestra, e a gente logo diz, meu irmão, a gente logo chama de irmão, né? Porque tem que tentar fazer uma amizade ali, né? Meu irmão, olha só, eu levei o retrovisor do seu carro aqui. Já que a palestra foi sobre o perdão, eu já gostaria de falar inicialmente com você sobre o significado do que foi a palestra e pedir logo. E você me perdoa de ter levado o retrovisor? Não tem problema nenhum. E aí,
ele tem uma explicação sobre o que é o significado do perdão, porque nós estamos tentando entender o que é Kardec. No Livro dos Espíritos, começa ele. Perdão é mais ou menos assim. É subdividido em 3 fases. A primeira delas, o arrependimento. O arrependimento é mais ou menos aquela situação em que cada um de nós comete uma ofensa, faz alguma coisa errada e se dá conta de que fez. A consciência começa a nos cobrar. E vem a segunda etapa. E nessa segunda etapa, que comumente vem junto com a primeira, nós começamos a sentir uma dor moral, cujo significado é a expiação. Arrependimento e expiação estão juntos. Mas chega também a terceira etapa, que para nós é a etapa mais fenomenal da nossa própria vida, a reparação. E ele explicou mais ou menos isso. E não nos esqueçamos, ele diz para aquele que levou o retrovisor, não nos esqueçamos da última etapa, que é a reparação. E olha, para reparar o retrovisor de uma Ferrari, a gente vai levar mais ou menos umas 3 reencarnações. E claro, que eu estou fazendo aqui uma pequena metáfora sobre o significado de algumas coisas que são materiais. Mas muitas das vezes a gente acaba reconhecendo essas Ferraris em que a gente causa um certo dano dentro de casa, na figura de um pai, na figura de uma mãe complicada, dominadora, um pai muito rígido, também igualmente, que para nós marca-nos a personalidade, em que a gente fala, poxa vida, eu tive que passar isso toda a minha vida. E às vezes isso passa a ser, de repente, um relacionamento que a gente tem, do ponto de vista amoroso, bastante tóxico. E a gente fala, não consigo sair disso. E vive aquilo pelos problemas que tem na sua própria personalidade de não se amar. E cada um de nós vai fazendo aquele scan dentro da sua própria alma. Mas também, às vezes essa Ferrari vem na forma de filhos, que alguns de nós até dizem, nossa, saíram direto de um balde para dentro de casa, abriu o chão e nasceu os filhos aqui. Uns filhos difíceis, complicados, que nos levam até a descabelar. E alguns de nós têm isso às vezes dentro do trabalho, com o patrão, aquela figura essencial que a gente adoraria de chamar todo sábado para comer pizza em casa. Nossa vida. E a gente para pensar nessas Ferraris que se encaixam nesse contexto de reparação que é a nossa própria vida, para que a gente tenha um pouco mais de maturidade. Porque a gente pede muito a Deus dentro das nossas orações que resolva o nosso problema. Quando, na verdade, para nós o essencial é termos a possibilidade de pensar no fortalecimento da nossa musculatura espiritual para encarar o pepino. É difícil? É. Todos nós estamos subindo uma ladeira, como diria André Luiz. Alguns de nós escolhem subir suando, outros escolhem subir suando e chorando, reclamando. É a nossa vida. E a gente para ver que o Espiritismo nos dá uma possibilidade de ver com uma certa seriedade, maturidade, a nossa vida. E até encarar o sentido religioso de ser espírita de uma maneira diferente. Porque muitos de nós, incluo-me nessa, achava no contexto da sua vida, muito tempo atrás, que a religião servia para a gente pedir alguma coisa. Olha Deus, me dê tal coisa que eu acendo 7 velas aqui para você. E a gente para pensar hoje, mas o que tem a vela? Se Deus é dono do universo, Ele vai querer 7 velas de alguém aí que está pedindo alguma coisa. E a gente para entender que, na verdade, a dificuldade nos chega para que a gente possa fortalecer a nossa musculatura, o nosso entendimento, a nossa vontade, a nossa perseverança e até, às vezes, a nossa resignação. O difícil é entrar numa vida que a gente não sabe por que está, observa a família, não sabe por que está na família que está, porque também não se vê como alguém que pertence a esse grupo familiar. Digo, pertence do ponto de vista emocional. Sabe que nasceu, se fizer teste de DNA, está lá, está tudo certo. Só que o desenvolvimento da nossa amorosidade passa por meio de uma experiência como essa, que muitas das vezes deve de ser exercida e vivida com muita caridade da nossa parte. Porque a gente passou a entender o significado desses 3 pontos do que é a caridade. Mas é difícil? É dificílimo. Mas o exercício de se viver é isso. Nós estamos vivendo aqui, encarando os problemas diariamente, tendo esses problemas como parte essencial da nossa vida. E o problema não sai enquanto a lição não for aprendida. Mas, meus amigos, quando a gente fala com gente boa, a hora corre, que é uma coisa.
E a gente para pensar, né? Naquela primeira palavra, que foi a palavra que iniciamos o nosso bate-papo, o nosso pensamento, a gratidão. A gratidão pela possibilidade de se reconhecer como filho de Deus, de observar que nós escolhemos, num dia como esse maravilhoso, estarmos aqui, para pensar na nossa vida, para refletir, para pensar com seriedade. E até, quem sabe, colocar uma semente dentro do coração, mesmo que não germine agora, mas que fique no nosso íntimo, aquela vontade do entendimento, a vontade de viver. E talvez isso seja o mais essencial que cada um de nós deve de carregar dentro da sua própria alma. Mas, evidentemente, que é importante que agradeçamos a Deus também a oportunidade de estarmos vivos. Vivos e escolhendo situações que nos levem a melhorar a nossa vida. Porque aquele que quer ser o verdadeiro espírita reconhece na sua própria vida ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. É esse processo interno da nossa vida de aprendizado, de vivência e, quem sabe, de mudança. Assim, eu rogo a Deus para que oportunidades como essas possam ser vividas e vivenciadas por mais vezes, para que a gente possa, por vontade própria, escolher tentar nos entender, tentar observar a nossa vida de uma situação um pouco melhor, porque muitas das vezes o copo que a gente olha, na maioria das vezes a gente fala, está meio vazio. E Deus às vezes espera que a gente observe que ele está meio cheio. Assim, meus amigos, eu com toda essa alegria de poder refletir um pouco aqui com os amigos, gostaria de agradecer do fundo do coração os minutos despendidos, as horas refletidas sobre a nossa vida, que é o bem mais importante que carregamos nessa nossa existência. Assim, eu deixo, antes de mais nada, o meu muito obrigado a todos. Aquele beijo e um abraço, com todo o sentimento e todo o coração. E rogo a Jesus para que oportunidades como essa se repitam, que a gente possa refletir, concluir, quem sabe, que vale a pena mudar. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado.